Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula de Cálculo 3, segunda parte. Aqui vamos trabalhar com a interpretação das derivadas parciais. Bora lá! Para darmos uma interpretação geométrica para as derivadas parciais, lembramos que a equação z igual a f de xy representa uma superfície, e ela está representada aqui de azul, tá? No nosso gráfico. Se f de AB é igual a C, então o ponto PABC está em S. Então, se você quer analisar se um ponto pertence à superfície, joga um valor lá para x igual a y igual a b, e obtendo um valor real C aqui, qualquer, vocês vão ver que o ponto PABC está em S. Ao fixar y igual a b, estamos restringindo a nossa atenção à curva C1. Então, olha aqui a curva C1. Tá? Então, nessa curva C1 são pontos onde o y é fixo. Tá? Então, no caso aqui, o y é igual a b. Uma outra interpretação interessante. Se você pega um plano y igual a b, tá, e faz a interseção com a sua superfície, vai gerar o C1. Beleza? Isso é importantíssimo. Dessa maneira, o plano vertical x igual a A vai interseccionar S em uma curva C2. Então, olha aqui, agora vamos olhar o seguinte. Vamos fazer um plano x igual a A. Esse plano x igual a A é paralelo ao plano YZ. Tá? Então, a interseção desse plano x igual a A com a superfície vai ser o C2. E a interseção de C1 com C2 é o meu ponto PABC. Ok? Aqui observe que a curva C1 é o gráfico da função g de x igual a f de xb. Então, quando a gente estiver trabalhando com C1 aqui no caso, a gente está fixando o y igual a um valor, né? E só vamos ter a variável quem? A variável x. Então, C1 aqui é uma função g de x, onde estamos trabalhando apenas com a variável x. Tá? De modo que a inclinação da reta tangente T1, então essa é a reta T1 aqui, olha, é a derivada de g de x, beleza? Então eu quero ver agora a derivada no ponto ABC. Então, se você quer ver a derivada de g de x no ponto ABC, você vai estar trabalhando com a inclinação desta reta, beleza? Que é representado aqui embaixo, g' de A igual a f de x no ponto AB. Para a curva C2, temos o seguinte, ó. O gráfico vai ser uma função g de y, onde aqui temos o f de AY, lembrando que o meu x aqui no caso é fixo, é um A qualquer, então essa função vai trabalhar apenas com a variável y. Tá? De modo que o T2 é a derivada dessa função, a derivada da função que envolve só o y. Tá? Então a T2 em P, ou seja, a derivada dessa função no ponto P, vai ser a inclinação da reta T2. Em outras palavras, é o g' de B igual f, a derivada parcial de y, em AB. As derivadas parciais f de x em AB e f de y em AB podem ser interpretadas geometricamente como as inclinações das retas tangente em PABC, aos cortes C1 e C2, de S no plano x igual a B e x igual a A. Então foi o que a gente viu anteriormente. Tá? A gente viu que, dado uma função, né, você vai analisar ali fixando o valor de y, fixando o valor de x. Vocês vão obter as suas retas, suas derivadas. Fazendo a derivada no ponto específico, você vai obter a inclinação da reta T1 e da reta T2. Uma outra interpretação para essas derivadas parciais são as taxas de variação, igual vimos lá em cálculo 1, para funções de uma variável. Aqui é a mesma ideia, tá bom? Se z é igual a uma função f de xy, então a derivada parcial de z em relação a x representa a taxa de variação de z em relação a x quando y é mantido fixo. Da mesma forma, pessoal, a derivada parcial de z em relação a y representa a taxa de variação de z em relação a y quando x é mantido fixo. Ok? Vamos ver um exemplo para vocês terem uma noção dessa interpretação geométrica. Se a função f de xy é igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, determine a derivada parcial de x no ponto 1 e 1 e a derivada parcial de y no ponto 1, 1, e interprete esses números como inclinações. Então, a primeira parte que é algébrica, né? A primeira parte é fazer conta. A derivada parcial de x aqui, vocês vão lembrar que o y é constante. Então, aqui zero e o 4 zero. Vai sobrar menos 2x. A derivada parcial de y, né? O ponto xy, vocês vão
considerar aqui o x constante, né? Vai fixar o x, então constante, constante, isso vai ser menos 4y. Agora eu quero a derivada parcial de x no ponto i1. Substitui onde tem x e y, aqui no caso o i1. Da mesma forma, vocês vão fazer a derivada parcial de y no ponto i1, ok? Então vamos lá. O gráfico de f é um paraboloide, então isso aqui a gente tem que estar afiado, tá certo? Questão aí de superfícies e gráficos a gente vai ver até o final do curso. Então, isso aqui é um paraboloide. E o plano vertical y igual a 1. Ah, Thiago, por que você pegou o plano vertical y igual a 1? Pessoal, atenção, né? Se eu estou fazendo primeiro a derivada parcial em relação a x, o y é fixo. Né? O meu y é quem? É 1. Então, imagina aquele plano passando aqui, né? A interseção do plano y igual a 1 com a minha superfície vai ser a curva C1, igual vimos anteriormente. E essa curva C1 é z igual a 2 menos x ao quadrado, onde y igual a 1, tá certo? Então, tudo aqui é bem casadinho, é bem feito, tá bom? Então, é o seguinte, você tem a sua função, você quer fazer aqui a interseção de um plano com a sua superfície, aí como o plano que a gente fez, né, y igual a 1. Então, a gente obtém a C1. Essa C1, se vocês quiserem ver a equação, basta você substituir. Onde tem y aqui, coloca o 1, né, que vai dar menos 2 com 4 deu 2. Então, você obtém essa equação dessa parábola, que é, no caso, C1. Beleza? Vamos agora interpretar a nossa derivada. A derivada parcial de x aqui é menos 2x, correto? Então, essa é a equação de T1, no caso aqui dessa reta vermelha. Ah, Thiago, então o que seria a derivada parcial de x no ponto i1? Ou seja, vai ser a inclinação dessa reta no ponto 1, 1 e 1, que no caso é menos 2. Então, a inclinação dessa reta neste ponto é o menos 2. E só para vocês entenderem aqui, como que eu descobri esse ponto 1 e 1 e 1? Pessoal, eu estou fazendo as derivadas no ponto 1 e 1. Ou seja, quando você coloca que x igual a 1, y igual a 1, esse resultado aqui vai dar 1. Então, você tem a coordenada de z, tá? Só para vocês lembrarem. Agora, vamos ver o C2. Da mesma forma, o C2, né, nós vamos tomar o quê? O x igual a 1. Ou seja, a gente está trabalhando no ponto 1 e 1. Então, você vai pegar o plano x1, tá? Fazer a interseção com a sua superfície, a superfície de azul, e a interseção é a curva C2. Em outras palavras, basta você pegar a sua função e substituir. Onde x é 1, substituindo a função, você vai ter essa equação. Essa equação é a equação de C2, tá bom? E agora, vamos ver a derivada. Quando trabalhar ali com a derivada da sua função, da sua superfície, a derivada parcial em y, né? A derivada parcial de y, de x, y, nós vamos obter essa reta aqui, tá certo? Aí, quando eu faço a derivada parcial de y no ponto 1 e 1, então, que a gente obteve menos 4, é a inclinação dessa reta neste ponto. Então, é isso, tá, pessoal? Essa é a interpretação geométrica. Basta lá, pega a superfície, faz a derivada parcial em relação a x em relação a y. Lembrando que essa interpretação é para funções de duas variáveis. Então, pegou a função, analisou ali a derivada parcial em relação a x em relação a y, fez as continhas, vocês vão obter ali retas tangente naquele ponto, e a derivada de f de x ou f de y no ponto é a inclinação dessa reta. Então, a interpretação é essa, beleza? Pessoal, um grande abraço. Lembrando que os exemplos, as definições, os exercícios foram retirados do livro do Stuart, Cálculo 2, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.